Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Hoje, segunda-feira, e vou falar um pouco ainda sobre a liturgia do sábado com Maria, que eu falhei. Vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Quero mandar um abraço carinhoso para o meu querido irmão Osvaldo, lá em Antonina, litoral do Paraná. Osvaldo, Judite, Renan, todos os irmãos do terço dos homens. Meu querido irmão José Correia, lá de Roncadouro, também Paraná. A todo o grupo do terço dos homens, né? Da diaconia. A cachuleta do missionário tá ruim. Mas vamos lá, queridos. E eu quero, nessa ocasião, ler com vocês duas frases. Agora já está tudo perdido aqui. Não é primeira, tá bom? Duas frases da primeira leitura de Romanos, capítulo 11, 1 ao 2, 11 ao 12, 25 e 29. Ok? Irmãos, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? A última frase diz, versículo 29, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículo 1 e do 7 ao 11, apenas o primeiro versículo. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o... Estou de olho no Senhor. É mais ou menos isso, querido. É mais ou menos isso. É muito interessante, querido irmão, querida irmã, esta primeira leitura, e quero deixar esta palavra para todos nós. Quero deixar esta palavra para todos nós. Deus não rejeita o seu povo. Gostaria que guardássemos isso em nossa mente, em nosso coração, naquilo que há em nós de mais profundo, de mais seguro, de mais capaz de conter e de guardar a palavra de Deus. Deus não abandona o seu povo. Abandono é coisa nossa. Abandonar, virar as costas, desprezar. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Isso é coisa nossa. Isso é coisa nossa. Deus, escute bem. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. E os nossos pecados, os nossos deslizes, as situações mais horríveis
conscientes que praticamos. Deus, ele joga no mar do esquecimento e continua nos amando, continua proporcionando a nós tudo, tudo, tudo que é capaz de nos reerguer. Continua proporcionando-nos tudo que é capaz de nos fazer entender que Ele não deixou de nos amar. Porque tropeçamos, porque caímos, porque fomos reincidentes. Deus proporciona para cada um de nós todos os dias. Só o fato de acordar, só o fato de despertarmos todos os dias, é Deus dizendo: eu te amo. É mais uma oportunidade que estou te dando para você sair daquele caminho, para você deixar aquelas atitudes, para você ser mais humano, para você andar segundo o meu querer. Então, cada amanhecer é uma prova do amor de Deus. É Deus dizendo-nos: mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Então, Deus não rejeita o seu povo. Guardemos isto, guardemos isto. Ele não me rejeita. Ele não me rejeita. Rejeição, abandono é coisa nossa. É a fragilidade, é a fugacidade, é a reticência dos sentimentos de amor e de acolhida que dizemos ter. Por isso é coisa nossa. Então a gente descarta com facilidade, a gente anula com facilidade, nós viramos as costas com facilidade, nós riscamos da nossa agenda com facilidade. Mas Deus não rejeita o seu povo. Por que Deus não rejeita o seu povo? Porque os seus dons e a sua vocação são irrevogáveis. Os seus dons e o chamado que ele fez para nós são irrevogáveis. São Paulo precisava falar aquilo para os cristãos de Roma. Ele precisava dizer aquilo, queridos. Porque aquela igreja de Roma era uma igreja literalmente vinda do paganismo. Embora ela tivesse sofrido uma influência dos cristãos judaizantes, que foram um espinho na carne para São Paulo, contudo a sua esmagadora maioria era de gentios, eram de pagãos que aderiam à fé. E muitas daquelas pessoas já estavam com a ideia de que o povo judeu não tinha acolhido Jesus, não tinha recebido Jesus, então estavam de lado. E São Paulo faz questão de dizer: Deus não rejeitou o seu povo. Até porque ele era judeu e tinha participado ao partido dos fariseus, um partido religioso, rigoroso, sério, austero, embora hipócrita também. E São Paulo faz questão de dizer para aqueles cristãos: sim, a salvação é universal. Os judeus não são os seletos. O povo judeu não é um povo seleto, exclusivo. A salvação de Deus é para todos, inclusive para vocês. Porém, o fato de ter sido para vocês e o fato deles o terem rejeitado não quer dizer que Deus os rejeitou. Deus não os rejeitou. Então já havia cristãos vindo do paganismo que já estavam achando-se em um certo grau de superioridade sobre o povo da promessa. E eles já conheciam, através das escrituras, a história daquele povo. E São Paulo faz questão de dizer para eles que se eles também tropeçarem, se eles também caírem, se eles saírem
do querer de Deus e outras pessoas aceitarem o querer de Deus, o fato daquelas outras pessoas terem aceitado a vontade de Deus, não quer dizer que aqueles que saíram do plano de Deus agora serão rejeitados. Não. O filho pródigo, ele sai da casa do pai. Mas quando ele decidiu da sua volta, do seu retorno, o pai, que dia após dia, ininterruptamente aguardava o retorno daquele filho, o acolheu com alegria, com festa, restituindo-lhe a sua dignidade de filho. Então é uma mensagem que deve estar em todos nós, em cada um de nós. Deus não rejeita o seu povo porque os dons e o chamado são irrevogáveis. Guardemos isto. Porque, queridos irmãos, o pior não é quando as pessoas da comunidade nos rejeitam. Ah, eu não vou mais à comunidade, eu não vou mais voltar àquela pastoral, àquele movimento, porque o povo está me olhando de um jeito, assim está rejeitando-me. O pior não é isso. O pior, queridos, é quando nós decretamos sobre nós a rejeição, a exclusão. É quando nós revogamos aquilo que Deus não revogou. É quando eu admito uma falsa verdade sobre a verdade suprema, absoluta. Então, nós precisamos ter isto em mente, porque todos fracassamos. Todos estamos no mesmo barco. Todos navegamos nas mesmas águas da incoerência, das fraquezas, dos tropeços, das quedas, das oscilações. Todos nós, não pouco, ouvimos de Jesus: bendito és tu, Simão Barjonas. Todos nós escutamos de Jesus, não pouco, grandes elogios, mas não leva muito para escutarmos do mesmo Jesus que nos elogiou: para trás de mim, Satanás. Então precisamos ter isto, queridos, porque este é um trabalho audacioso e meticuloso que o inimigo de Deus produz na nossa mente. Estou excluído, fui anulado, fui riscado, para mim não tem mais jeito, sou um caso perdido. E o Senhor diz para cada um de nós: o meu chamado, os meus dons, aquilo que eu fiz está feito. Aquilo que fiz está feito. Eu não te rejeito. Então guarde isso. Ainda que estejamos no fundo do poço, ainda que estejamos no pior momento da nossa história, embora que estejamos até num desequilíbrio espiritual, numa bifurcação, que não sabemos para onde devemos ir, o que fazer. Talvez estejamos nos achando o pior dos homens, a pior das mulheres. Deus não nos rejeita. Aquilo que Ele nos deu, Ele nos deu. Aquilo que Ele nos deu, Ele cumulou-nos de graças espirituais. Dons inferiores, dons superiores. E pode acontecer que deixemos de usá-los. E outras pessoas, naturalmente, irão usar, com toda certeza. Mas na hora em que quisermos reabilitar-nos, e essa reabilitação é voltando para o Senhor, é reconhecendo que Ele está acima de tudo e de todos. Ele mais uma vez acolhe-nos, abraça-nos e autoriza-nos, credencia-nos a exercer aquele chamado, aquela vocação que Ele fez
para cada um de nós. São Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele está escrevendo por volta do ano 85. E provavelmente ele estava em Roma, nesta comunidade, nesta igreja, para a qual o seu amicíssimo Paulo, São Paulo, anos antes havia escrito esta carta. São Paulo conhecia tudo da comunidade de Roma. São Lucas conhecia muito bem. E naquela oportunidade, no ano 85, quando São Lucas escreve o seu evangelho, ele já sabia o que estava acontecendo não apenas na comunidade de Roma, entre os cristãos romanos, mas entre os cristãos de Corinto, de Éfeso e por aí vai. Ele conhecia aquilo com muita largueza. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, naquela época, quando ele faz esta anotação evangelística, que se torna um santo evangelho para nós, dizendo que naquele dia de sábado, Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um dos principais dos fariseus, um príncipe dos fariseus, uma pessoa importante entre os fariseus. E enquanto ele estava naquela casa, naquela refeição, era a refeição oficial do sábado, provavelmente Jesus havia estado na sinagoga, provavelmente Jesus tinha lido o texto sagrado dos judeus, provavelmente Jesus havia discursado, explicado aquela leitura, e agora ele é convidado para aquela refeição. E São Lucas, ele usa um termo, um verbo, e eles o observavam. Mas em contraproposta, Jesus também estava observando a maneira como eles disputavam os primeiros assentos, os primeiros lugares. E uma das formas de Deus não abandonar o seu povo é o ensinamento. Deus corrigiu, educou, ensinou o seu povo do Antigo Testamento e Jesus continua na mesma missão. E quando Jesus, que estava sendo observado e que por seu turno observou os fariseus, como eles queriam os primeiros lugares, Jesus conta então essa parábola. Depois leiam. Quando fordes convidados a um casamento, não tomeis os primeiros assentos. Voltando, eles estavam observando Jesus, Jesus os estava observando, e no ano 85, anos depois, o evangelista São Lucas, ele está observando a comunidade. Ele está observando a comunidade. Aqueles judeus, aqueles fariseus que estavam observando Jesus, São Lucas sabia o que eles fizeram contra Jesus. E a história de Jesus culminou no que culminou graças à intervenção, graças às manipulações, graças às falsas testemunhas, graças às orquestrações, graças à inveja que aqueles líderes religiosos tiveram em relação a Jesus. São Lucas também sabia o que o seu grande amigo Paulo sofreu, leia os Atos dos Apóstolos, o que ele sofreu na mão dos fariseus. De cidade em cidade, de cidade em cidade, eles armavam ciladas para destruir aquele homem de Deus. Quando eles sabiam que São Paulo estava numa determinada cidade, uma delegação saía e ia para lá, justamente para atiçar o povo, para que o povo se revoltasse contra ele
Inclusive, eles faziam questão de dizer que ele não era apóstolo porque ele não havia estado com Jesus, que ele era falso, que ele era um impostor. Então São Lucas, ele sabia muito bem, queridos, o que os judeus causaram, provocaram na vida de Jesus, na vida de Paulo, na vida das comunidades cristãs que estavam levantando-se. E por seu turno, muitos cristãos pagãos, embora eles já estivessem livres das prescrições da lei mosaica, contudo, alguns comportamentos daqueles cristãos judaizantes já estavam sendo incorporados na vida deles. E São Lucas, não para fazer fofoca, mas para instruir a comunidade daquele tempo, os primeiros leitores e os de hoje, e tantos quantos daqui por diante tenham conhecimento deste evangelho. Ele queria educar, ele queria que os cristãos assimilassem a mensagem de Jesus. São Lucas estava dizendo, observe, naquela época, nós já estamos diante do terceiro Papa. O segundo depois de São Pedro, Santo Anacleto, que governou a igreja de 76 a 88. E mesmo no bojo daquela igreja perseguida, já tinha muita gente de nariz empinado. E São Lucas, ao contar aquele acontecimento na casa daquele príncipe, daquele fariseu, porque ele estava também observando a comunidade, São Lucas queria dizer para eles e para nós também, baixemos um pouco. Baixemos um pouco. Sejamos humildes. São Lucas, para escrever o seu evangelho, ele faz questão de dizer que ele investigou junto às testemunhas oculares, aquelas que estiveram presentes nos primeiros acontecimentos e, inevitavelmente, ele chegou à testemunha. A testemunha por excelência. A testemunha que somente ela poderia contar como de fato foram os primeiros acontecimentos em torno daquele que era o amor da vida de São Paulo, que era o amor da vida de São Lucas e que deve ser o nosso amor também. São Lucas chegou a Maria Santíssima e ele teve informações fidedignas sobre a testemunha ocular dos primeiros acontecimentos. E lá no ano 85, São Lucas faz questão de dizer que ele rebaixou-se. Aquele que poderia galgar os lugares mais altos, aquele que poderia galgar os cumes, as ostentações. Inclusive ele havia dito para o demônio, vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Ele havia rejeitado as glórias que o demônio lhe havia proposto. E São Lucas, ele faz questão de, naquela oportunidade, fazer com que os cristãos olhassem para o início, de como foi no início. E não é à toa que ele vai narrar de forma inigualável e ímpar o início da história cristã. O evangelho da infância de Jesus Cristo. E ele vai dizer que ali havia um casal que não tinha hospedagem para eles. São Lucas faz questão de dizer que ali, no início, havia gruta, havia jumento,
havia fuga, havia trabalho com as próprias mãos. E São Lucas, ele não está falando de um assento, de uma cadeira específica que usamos em um banquete. Ele está dizendo que a gente precisa baixar. Precisamos ser humildes. Jesus, embora fosse Deus, ele tomou a condição de homem, de servo, e assumiu inclusive a morte, e morte de cruz. Uma morte tão indigna. São Lucas faz questão de dizer que aquela que literalmente carregou o rei na barriga, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Que o teu querer, que o teu projeto, que a tua vontade se cumpra na minha vida. É o que ele está dizendo hoje, a mim, a você, a todos nós. Saiamos desse horizonte de grandeza, saiamos desse horizonte de prepotência. Queridos irmãos e queridas irmãs, perdoem-me, mas digo isto com muita sinceridade. Em algum momento eu disse que muitas pessoas, elas serão quaisquer outras coisas. Entrarão para quaisquer que sejam as denominações, as religiões, as espiritualidades, jamais entrarão para o cristianismo. Porque o nosso cristianismo, infelizmente, está prostituído. Ele está embriagado pela ostentação, pelos primeiros lugares. E hoje eu digo algo mais. Se Jesus humanamente viesse a esta terra, com certeza, olhando para nós, eu não estou falando dos pagãos, das pessoas que não são cristãs. Jesus vindo hoje à terra e olhando para nós cristãos, uma das coisas que ele diria era: eu não sou cristão. Deus não rejeita o seu povo, Deus não abandonou o seu povo. Ele sempre está ao lado do seu povo, ajudando, educando, fortalecendo, provendo os meios de reabilitações. Mas o povo de Deus está tão empedernido, o povo de Deus está tão maquiavélico, o povo de Deus está tão embriagado por aquilo que não é de Deus, que ele quer julgar as outras pessoas a partir da sua índole, a partir daquilo que ele faz, a partir do seu comportamento. Que desça sobre cada um de nós a origem, o começo, a graça que Maria Santíssima quer dar para todos nós, para que possamos escutar do dono da festa, aquele que pode dizer: amigo, vem mais para cá. Aquele que chamou Maria Santíssima e disse: vem mais para cá. Porque ela humilhou-se, porque ela ocupou o último lugar, na simplicidade do querer fazer a vontade de Deus. Que todos nós possamos olhar para aquele início e queiramos reproduzir um pouco disso em nós. Os dias são maus, os dias são maus. E nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós, cada um de nós. Se não conseguimos ser igreja na comunidade e nas comunidades eclesiais,
tentemos ser igreja, ao menos na nossa casa. Ao menos naqueles circuitos mais simples e mais mínimos nos quais estamos inseridos. Tentemos ali ser igreja. Pelo menos não tem muitas pessoas, são poucas pessoas. Então, no meio desse pequeno círculo onde estamos inseridos, tentemos ali construir a igreja de Jesus. Nos moldes da simplicidade e não dos primeiros assentos, dos primeiros lugares. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Coloca diante de Jesus a sua vida, a minha vida, a minha e a sua casa, a sua comunidade, a pastoral que você está inserido. Enfim, e queira galgar este patamar tão indesejado, que é o patamar da simplicidade, o patamar da humildade. Lutemos por ele, busquemos, aspiremos, porque é nele e a partir dele que nós encontramos e que verificamos o chamado de Deus. Foi nesse patamar que Deus viu Maria Santíssima, a enxergou e a chamou para uma grande missão. O seu chamado jamais foi anulado, jamais será revogado, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Que desça sobre todos nós hoje e sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.